Bem, nossa secretária aqui agora acabou de avisar. Pessoal, bom dia oficialmente a todos, sejam muito bem-vindos, aqueles que estão já conectados, aqueles que estão conectando. Nós vamos dar início aqui à nossa atividade, iniciando aí oficialmente o programa TIC Performance 2021. Muito bom ter todos vocês aqui. Então, para quem está conectando, para quem está chegando agora, vai chegando, vai ficando à vontade, já vai dando seu oi ali no chat, vai colocando o nome da sua empresa, queremos saber aí quem são vocês aqui que estão participando dessa jornada que está começando. E quem vai assistir depois dessa gravação, dessa nossa trilha aí do TIC Performance, quem vai assistir depois vai poder acompanhar também aqui o bate-papo. Satisfação, meu nome é Nicolas, para quem eu não conheço ainda, sou do Sebrae, estou falando diretamente aqui de Maringá, junto com meus outros colegas aí do estado, estamos puxando aí essa iniciativa aqui para fomentar, agitar o setor de TI aqui no Paraná. E aí tivemos um grande parceiro, a TecnoSpeed, topou o desafio de estar conosco nessa jornada, trazendo o TIC Performance para vocês. Vocês já vão entender um pouquinho mais aqui na prática como tudo isso vai funcionar. E hoje a gente já começa, né, falando de muito conteúdo. O Rodrigo Palhano vai estar aqui já trazendo um conteúdo de altíssimo nível para vocês, para movimentar esse mundo aí dos indicadores. Deixa eu só ver quem está aqui, só para dar um oi para vocês também. Vinícius, nosso coordenador estadual, dá um oi aí para o pessoal, dá um bom dia. Oi, pessoal, bom dia, tudo bom? Beleza. Maravilha, fico muito feliz aqui com o TIC Performance, de ver todos os empresários aqui. E, Nicolas, sucesso aí na apresentação. Rodrigo, aquele abraço e sucesso na apresentação. Muito bom. Valeu, Vinícius. Danúbia também está aqui, minha colega lá de Londrina. Danúbia, dá um oi para o pessoal e dá um bom dia especial. Olá, bom dia, Nick. Bom dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos e aproveitem muito aí o nosso evento. Muito bom. Maísa também. Fala, Maísa. Ponta Grossa aí para o Paraná todo. Dá um bom dia. Bom dia, Nicolas. Bom dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Então, tá jóia. Depois eu não vi aqui também o Juliano e o Oswaldo, mas se tiverem por aí também, depois vocês dão um bom dia oficial para todo mundo aqui. Esse é o time do Sebrae, estamos aqui também com o timaço da TecnoSpeed, que vão estar com vocês aí ao longo do programa, o Renan, que depois vai estar aqui também batendo papo com vocês, o Rafael, o Marcelo, um abração especial para vocês. E só para vocês entenderem um pouquinho mais aqui do que será o programa TIC Performance, deixa eu mostrar para vocês aqui um pequeno slide, só para mostrar para vocês o que vocês vão encontrar ao longo aí da jornada, do programa TIC Performance, e aí depois já vamos passar a palavra para o nosso especialista do dia. Agora sim, aqui em modo apresentação para vocês. Pessoal, então, programa TIC Performance, aí é o programa que nós estamos querendo preparar, então, empresas de TIC para uma jornada de crescimento, por meio dos indicadores de performance. Estamos com esse baita parceiro aqui, a TecnoSpeed, que nos procurou para uma empresa que já tem um know-how muito bacana com esse mundo dos indicadores, e nos procurou para juntos envolver todo o nosso ecossistema aqui do setor de tecnologia do Paraná, para resgatar essa atividade que já foi um sucesso aqui no nosso estado e já foi tão importante para o setor de TI. Então estamos juntos aí nessa jornada, somando esforços para fazer acontecer, e não poderia ser melhor se a gente não tivesse o apoio também das associações, dos grupos, os APLs aí do setor de TI todo o Paraná, o APL de TI de Londrina, Iguaçu IT, o Sintec, Acesso Paraná, Software by Maringá, o Vale Digital e também TI Paraná. Então, que bom ter esses parceiros conosco nessa jornada. O programa TIC Performance é bacana para vocês contemplarem um pouco mais do contexto, né? A gente vai trazer, ele é um programa para quem quer ser competitivo, ele vai contemplar essa trilha de qualificação. Então, hoje e nas próximas 2 terças-feiras, sempre às 9 da manhã, uma trilha de qualificação, um bate-papo enxuto, rápido, mas para vocês ganharem ainda mais repertório sobre esse mundo dos indicadores. E ao final dessa trilha, vocês serão convidados, vocês irão conhecer a ferramenta que vai mapear indicadores de competitividade, promovendo um grande benchmark entre as empresas de TI do Paraná. Lembrando que é 100% gratuito, não vai ter custo nenhum, tanto para participar da trilha, tanto para quem quiser aderir à plataforma depois de indicadores. A nossa recomendação é para que vocês, sim, aderem à plataforma, ensinem as informações, recebam essa análise de indicadores das empresas de vocês e também façam esse comparativo, esse grande benchmark com as empresas de TI do Paraná. 100% gratuito, convidamos a todos vocês para participarem dessa jornada. Só para vocês entenderem um pouquinho da história do retrospecto aqui do programa, nós tivemos em maio um momento que nós convidamos lideranças estaduais aí do setor para conhecer a atividade, para apresentar toda essa dinâmica que estávamos querendo
conduzir, eles toparam o desafio de estar conosco nessa jornada. De 28 a 12 tivemos o período de adesão, o qual vocês fizeram, e agora de 13 a 27, é esse momento que nós estamos vivendo, é o momento do início da trilha de qualificação de indicadores, um momento para vocês ganharem esse repertório aí sobre indicadores. E ao final da trilha, no dia 27/7 até 6/8, vai ser o período que vocês, empresários, irão sinalizar o interesse, então, de fazer a adesão à plataforma PlugDash, inserir os seus indicadores e começar esse belíssimo benchmark com empresas de TI de todo o Paraná. Só para contextualizar também, hoje, semana 1, estamos começando aqui com o pé direito. Vamos ter um momento aí de mentoria para falar de indicadores como estratégia de performance de crescimento das empresas, com o Rodrigo Palhano. Na semana que vem nós vamos falar um workshop um pouquinho mais mão na massa, né? Entendendo e conhecendo os principais indicadores de performance existentes e como medi-lo. E a gente fecha a semana 3 conhecendo a plataforma PlugDash na prática, também com alguns casos de sucesso. Todas essas atividades aqui da trilha conduzidas aí pelo timaço da TecnoSpeed. Só para vocês verem aqui alguns dos indicadores que serão trabalhados aí, que a plataforma irá atender e vocês irão conhecer ao longo do programa. Essa apresentação depois estaremos compartilhando com vocês também. Um pouquinho da cara da plataforma, para vocês verem, uma plataforma super intuitiva, uma plataforma que vai gerar, vai possibilitar para que vocês, empresários, possam ter acesso a uma visão diferenciada dos indicadores das empresas de vocês. Como falei, contem com o timaço do Sebrae aí, sempre que precisarem, em todas as nossas regiões do Paraná, ao longo da jornada e outras atividades que vocês precisarem. Legal? TIC Performance do 21, está lançado o convite aí para fazerem parte desse movimento aí, para construir um mapa do crescimento das suas empresas. Feito isso, deixa eu convidar o Rodrigo. Rodrigo, tá na área, já tá por aí? Opa, tô aqui. Então, beleza, Rodrigo, já chega de falar aqui, já fiz aquela abertura oficial, né? Aquela clássica. Tomei 7 minutos aí do teu tempo, já estou devolvendo a palavra para você, Rodrigo. Agora a condução é toda sua, estarei aqui também. O pessoal pode ir mandando as perguntas aqui no chat, qualquer dúvida que vocês tiverem, querem bater um papo com o Rodrigo ao longo da apresentação dele, vão mandando aqui que eu estarei fazendo também a moderação, para depois, no momento de bate-papo, o Rodrigo poder tirar todas as dúvidas aí de vocês. Fala, Rodrigo, é contigo, cara. A apresentação já está no jeito aqui, viu? Obrigado, Nicolas. Tá na tela já, né? Tá na tela. Legal. Bom, primeiramente, cumprimentar o pessoal aí, bom dia para todos vocês, dizer que é uma satisfação estar aqui, podendo compartilhar conhecimento com a comunidade, né, dos desenvolvedores. Isso é parte do que os valores da TecnoSpeed, né? A gente tem 4 valores que a gente chama de molho especial, que é colaboração, proatividade, confiança e conhecimento. E conhecimento para a gente não é só você aprender as coisas, mas você compartilhar também o conhecimento que você obteve. E no assunto de indicadores, a TecnoSpeed, vamos dizer assim, obteve e desenvolveu muito conhecimento ao longo da nossa jornada, né? E aqui eu vou procurar compartilhar um pouco dessa história, como que era lá no começo, quais foram os motivadores, quais foram os desafios, né, que a gente enfrentou e os benefícios que a gente colheu e colhe até hoje, né? Então, esse é o objetivo aí da minha apresentação hoje, beleza? Bom, mas sem mais delongas, deixa eu começar aqui. Vamos falar um pouco sobre a cultura, né, de indicadores, ou de data-driven, que eu acho que é o termo da moda, né, atualmente. Vai mudando, né, mas na essência eu acho que é a mesma coisa. Eu costumava usar essa metáfora aqui quando ia falar sobre indicadores na empresa, que é de jogar boliche no escuro, né? Eu acho que todo mundo aqui já deve ter jogado boliche, ou pelo menos está familiarizado de como funciona o jogo de boliche, né? Tem uma série de pinos no final de uma pista, você arremessa uma bola, e o teu objetivo é derrubar o maior número de pinos possível. Basicamente é isso daí. Não é muito simples jogar boliche, eu posso dizer, porque eu sou péssimo em boliche, né? Mas assim, tá muito claro para mim quais são as regras do jogo e como que você ganha. Agora, você imagina que você está jogando esse jogo, mas sem as luzes. Você está numa pista de boliche com as luzes apagadas. Te dão uma bola de boliche na mão e você tem o mesmo objetivo. Como que você vai fazer para acertar os pinos no final dessa pista? Qual que é a tua chance de acertar esse pino? Você vai pegar a bola na mão, vai tentar se nortear ali, né, para o lado da pista que estão os pinos e vai arremessar. Quando você arremessa, você vai colocar a mão no ouvido e tentar escutar o
o strike, né? Ou escutar só a bola batendo na canaleta. E aí você vai tentar ir corrigindo conforme você vai arremessando. O fato é que, para você acertar esses pinos no final dessa pista com as luzes apagadas, é muito difícil. E é difícil até você corrigir a trajetória. Porque será que eu joguei mais para a esquerda, mais para a direita? Será que eu joguei na pista errada? Será que eu estou jogando para o lado errado, né? Você fica completamente desorientado. Então, você vai improvisando. Você vai chutando a direção, né? Você vai, vamos dizer assim, que é um termo muito comum na área empresarial, você vai no feeling, né? E quando você tem indicadores, o que acontece é que você acende as luzes do salão e você começa a jogar o boliche no claro, né? Eu não vou dizer que o jogo, vamos dizer assim, fica fácil, mas é muito mais fácil do que jogar no escuro. Você pode até tentar arremessar ali, você vai ter muito trabalho, mas você sabe o que você está errando. Você sabe para que lado você tem que corrigir, se é a força da bola que você está colocando muito pouco ou muito forte, se você tem que jogar mais para a direita ou mais para a esquerda, né? E principalmente, quando você tem essa referência de benchmark, que é o que o nosso colega aqui, Nicolas, está falando na apresentação, né, do Chic Performance, acredito que é o grande objetivo, você tem referências que não são só você, outros jogadores. Então você vai pegar um jogador que faz strike toda hora e você vai analisar como que ele joga, né? Você vai ter noção se você está batendo, arremessando bem ou arremessando mal. Se eu estou derrubando o número certo de pinos ou o número errado. E como que eu sei que é certo ou é errado? Se eu faço lá, sei lá, 50 pontos e eu estou concorrendo com um cara que faz 40 pontos, tudo bem, né? Tudo bem, estou ganhando. Mas, em média, quanto que um bom jogador de boliche faz de pontos? Aí você vai olhar lá que, em média, ele faz 150 pontos. Então, assim, 50 pontos é o suficiente para ganhar no que eu estou atuando nesse momento. Mas, se eu quiser ser um jogador profissional mesmo, eu tenho que fazer acima de 150. Então, estes referenciais que a gente não tem quando a gente não controla indicadores. Quando você, vamos dizer assim, parte para ter uma cultura data-driven, é mais ou menos isso aí que você faz. Você para de agir no feeling e começa a agir em cima de dados, em cima de fatos, vamos dizer assim, né? Em cima de experiência. E você começa a aprender com os seus erros e com os erros dos outros. Eu acho que, assim, para dar um spoiler aqui, esse é o grande benefício, né, que você vai coletar por ter uma cultura data-driven, né? Você vai ter mais convicção do que você está fazendo, né? Você vai ter respostas para perguntas, será que eu estou atirando a bola para a direção certa, né? E assim, adiantando um pouco também, na nossa experiência, pelo menos na minha, né? Eu acho que o ser empresário é uma experiência que, por vezes, é muito solitária. Né? É muito solitária. E você, às vezes, quer perguntar as coisas para outras pessoas, para você ter um feedback de eu estou fazendo a coisa certa, eu estou guiando a minha empresa para o lado certo. Será que o que eu faço é bom, mas é bom o suficiente, né? São coisas que, se você não tem contato com uma comunidade como a que o Sebrae oferece para o empresário, que eu acho que é fantástico nesse sentido, e você também não tem os dados, você fica meio perdido, né? Então, a cultura data-driven vai trazer esse benefício aí, que é você ter mais convicção das ações que você está fazendo e se planejar melhor. Bom, mas seguindo aqui. Quando a gente começou também, assim, a TecnoSpeed, de fato mesmo, a gente começou a ter clientes em 2008, por aí. E, assim, a gente veio de uma escola, né? Eu sou formado em ciência da computação e o Eric, que é meu sócio, também é formado em ciência da computação. E, apesar de a gente ter matéria de economia e administração na faculdade, não é lá aquelas coisas, né? Não é o foco. Então, você não sai formado da faculdade um empresário, né? E você vai buscar, então, informações com quem já teve experiência. Em 2008, a verdade é que a indústria da recorrência, especialmente a indústria digital, a indústria das startups, vamos dizer assim, ela estava muito começando. Até lá no Vale do Silício ela era meio iniciante, vamos dizer assim, né? Vamos dizer assim, o guru ainda não tinha nascido. E os livros que vão ensinar as coisas como tem hoje um monte, ainda não estavam escritos.
Então, você se pauta no que existe no mercado. Então, era muito, vamos dizer assim, comum você olhar para ferramentas tradicionais, né? E indicadores tradicionais, como receita de venda, né? Despesas fixas, variáveis, o EBITDA, lucro líquido, inadimplência, né? Que são indicadores da indústria de serviços e varejo analógica mesmo, né? Antiga. Eu não vou dizer que esses indicadores aqui você não tem que prestar atenção, é claro que você tem que prestar atenção neles também, mas eles não são suficientes para te dar medida de performance na indústria digital. Então, de lá para cá, uma série de outros indicadores que são mais adequados para essa realidade vêm a compor, né, vamos dizer assim, o teu leque de opções de indicadores para você enxergar a saúde do seu negócio. E são esses indicadores que a gente vai trabalhar com vocês aí durante esses workshops. Acredito que o Renan amanhã vai entrar bem em detalhes em como que calcula, quais são os indicadores mais relevantes e as análises que você pode fazer, né? Mas, para dar outro spoiler, seriam basicamente esses daqui, os principais, né? Que é CAC, COS, LTV, LTR, a relação, né? CAC-LTV, NPS, churn e o indicador de engajamento, por exemplo. Esses indicadores fazem muito mais sentido no ambiente de recorrência e no ambiente digital, né? São indicadores que antigamente você não tinha eles no mercado, pelo menos não nesse formato, né? E é o que a gente deve passar para vocês aí durante esses dias, tá? Bom, vamos entrar um pouco aqui nas vantagens e desafios, né? Bom, eu estava falando que indicadores, vamos dizer assim, vai acender a luz, né, da pista de boliche. E é interessante porque, assim, quando a gente estava começando na TecnoSpeed, a gente tinha alguns indicadores que são bastante óbvios, como faturamento, por exemplo, né? Apesar de que tem empresário que não sabe também, né? Que está começando, quanto que ele está vendendo. É incrível, mas tem gente que não tem essa noção. Quanto você faturou esse mês ou esse ano, né? O cara tem uma ideia mais ou menos, mas não exatamente. E depois a segunda pergunta, depois que você sabe qual que é o seu faturamento certinho, quanto que eu estou gastando, né? E eu estou tendo lucro ou eu não estou tendo lucro? Acredite, tem muito empresário que não sabe a margem de lucro dele. Não sabe se ele está tendo resultado de fato com o negócio dele ou não. Se está tendo prejuízo ou está tendo lucro. É verdade, é uma conta bastante simples, mas tem muita gente que não faz. Quando você instala estes indicadores básicos, você vai ter uma ideia do teu presente, certo? Então, você sabe como você está. São esses indicadores que vão te dar esse tipo de informação. Agora, quando você começa a adicionar indicadores mais sofisticados, você vai ter uma ideia de como você vai estar. Vai te dar vamos dizer assim, uma ideia de futuro. E isso vai te permitir planejar melhor e vai te permitir competir melhor, ser mais competitivo, fazer uma gestão de recursos financeiros, por exemplo, mais eficiente, né? Eu lembro que quando eu estava dando formação para alguns gerentes, eu perguntava, né, quanto tempo na frente você consegue enxergar o seu negócio? Quantos meses você consegue antecipar? Né? Como que você vai estar no final de 2021? Né? E muitos deles não sabiam, ou conseguiam enxergar, olha, eu consigo enxergar o mês que vem, eu vou planejando um mês atrás do outro. Eu vejo como foi esse mês e aí replanejo, enfim. É assim que vai funcionando. Ou não, eu já consigo enxergar 6 meses na frente. Para você enxergar 6 meses na frente, você já tem que ter alguns indicadores, um planejamento orçamentário e alguns indicadores bem firmes, com histórico também. Porque você só consegue projetar o futuro olhando para o passado. Né? Fazendo uma análise ambiental, sim, mas você tem que ter um histórico. Porque como é que você vai ter uma expectativa de que você vai, sei lá, crescer 50% no próximo ano, sendo que você nunca fez isso antes? Não tem nada que prove ali que você vai fazer isso. É porque eu tenho uma estratégia aqui que vai revolucionar o negócio. Tá, pode ser. Pode até ser que aconteça. Mas, para falar a verdade, você está chutando, né? E se você estiver chutando, o risco é grande de você errar. Né? E o erro, gente, ele pode ser tanto para baixo quanto para cima. Você falar, eu vou crescer 15% e crescer 80%. Isso também não é bom. Tudo bem que, né, é melhor errar para cima do que errar para baixo, isso é verdade.
Mas é ruim por quê? É ruim porque você poderia ter crescido mais, você poderia ter investido mais e não investiu, né? Então, você não está entendendo o mercado de fato. Ou você pode até estar entendendo o mercado, mas não está entendendo sua empresa, porque você não tem indicadores que te falam como que ela está, né? É como a história do boliche, é como a história do carro. Imagine você entrar num carro, fazer uma viagem daqui para Curitiba, sem indicador nenhum. Você enche o tanque do carro, você sabe dirigir o carro, acelerar, frear, e você sabe pilotar, né, no volante. Só que com detalhe, você não sabe qual é o consumo da gasolina, você não sabe a velocidade que o carro está andando, você tem uma folga no volante, né? Você vira, ele não vira exatamente na hora, você tem que girar mais o volante para ele poder fazer a curva. São sintomas de uma empresa que não tem indicadores claros. E pode ser que você chegue em Curitiba, agora você não sabe quanto tempo você vai chegar lá, se você vai ficar no caminho sem gasolina, né? Você vai pôr gasolina na hora que não precisa, e talvez na hora que precise você não tenha posto para abastecer. E você pode parar na estrada com um problema de superaquecimento, você não sabe se é falta de óleo ou se é a bateria que acabou, né? Então você fica muito passageiro do carro, você não é piloto desse carro, você é passageiro dele, só que você não percebe. O fato que separa o piloto do passageiro é se ele está no comando de fato, se ele está sabendo para onde ele está indo e se ele está governando mesmo aquele carro, ou é o carro que está governando ele. Então acontece isso muito com empresários por conta de não ter esses indicadores claros dentro da empresa. Então, assim, acho que talvez o principal benefício de você ter indicadores claros seja você conseguir ver o futuro, você conseguir projetar crescimento, certo? Porque se eu olho para, por exemplo, 2022, a Tecnospeed cresce, assim, historicamente, né? Historicamente, nos últimos 5 anos, esse é o prazo da nossa análise, é 25% em média. Então, é razoável eu chegar com planejamento para 2022 e falar que eu vou crescer 25%? O comitê do planejamento estratégico vai falar, pô, legal, por que não 30%, né? Bom, a gente pode crescer 30% se a gente tiver estratégias para isso. Agora, se eu chegar lá com um planejamento falando, gente, a gente vai crescer 100% ano que vem, eu vou ter que ter muito bons argumentos para sustentar uma chamada de orçamento dessa. Por quê? Porque eu não tenho dado histórico que diga que isso é razoável pensar. Eu não digo que seja impossível, mas não é razoável. Agora, quando você não tem indicadores, qualquer coisa é impossível e qualquer coisa é razoável, tanto faz. Você está sempre chutando. Eu vou crescer 100%, porque estou no feeling aqui que esse ano vai ser nosso ano e a gente vai crescer pra caramba, né? Então, assim, pode até funcionar, mas é arriscado. E, vamos dizer, em termos de negócio, eu não recomendo você arriscar assim. Quando você consegue projetar um ano para frente, vamos supor assim, você consegue antecipar, vamos dizer assim, movimentos, né? Como no xadrez. Às vezes você vai fazer uma jogada para dar checkmate em 10 movimentos, mas o primeiro movimento você tem que fazer agora. Então, às vezes você vai fazer, por exemplo, um investimento em janeiro para colher os resultados daqui em janeiro de 2022. Mas se você não fizer esse investimento em janeiro, quando chegar a oportunidade lá, você não vai estar preparado. Agora, você só consegue fazer esse investimento se você tiver antecipação. Você sabe para onde você está indo e quando você vai chegar. O teu velocímetro lá te fala, você vai chegar em 12 meses lá. Por quê? Porque eu tenho os dados que estão me mostrando que eu vou chegar lá. Então eu posso colocar um investimento aqui. Eu não tenho recursos hoje, não tenho. Mas eu posso ir lá no banco e pedir emprestado, porque eu sei que em 12 meses isso vai acontecer e a conta fecha. Eu só consigo fazer isso se eu tiver indicadores. Eu só consigo saber, vamos dizer assim, se isso é possível, se eu souber a velocidade que eu estou andando. Porque quando eu estou com esse grau de clareza, eu posso gastar um dinheiro que eu não tenho. Eu posso emprestar dinheiro. E eu sei quais canais eu posso pegar dinheiro. Que tipo de juros que eu posso assumir. Porque eu sei a velocidade. Juros é velocidade. Entende? Para eu saber se eu posso pagar 1% ao mês, ou eu posso pegar um de 2% ao mês, eu estou falando de velocidade. É o velocímetro do carro ali. Se eu não tenho aquele velocímetro do carro funcionando, eu não sei a velocidade. Aí qualquer empréstimo que eu pegue é arriscado.
Entende? Eu estou colocando a minha empresa em risco. Então, eu vejo que tem muito empresário que tem muito receio de pegar empréstimo, como se fosse algo negativo. E eu entendo, porque a gente vive num país que os juros são complicados, né? Apesar de ter tido uma recente queda aí, a gente está vendo que já está retomando de novo, né? A alta. Então, é difícil você antecipar e se planejar num ambiente desse, eu concordo. Mas é também muito difícil que a sua empresa cresça com capital próprio. A não ser que você tenha muito recurso, é bastante difícil. A TecnoSpeed sempre cresceu com capital de terceiros. Só que a gente sempre procurou reduzir o risco fazendo previsões. Então, a gente não dá passo maior que a perna, vamos dizer assim, né? Nesse sentido. A gente sempre capta recursos tendo em vista planejamento estratégico. Hoje, a gente tem um grau de antecipação de 5 anos. É o quanto a gente consegue enxergar na frente. Então, quando a gente vai determinar a visão da empresa, né, onde a gente quer estar, a gente está falando onde estaremos daqui 5 anos. E todo o planejamento estratégico é desdobrado em função dessa visão. Então, você tem planejamento orçamentário, a gente sabe onde a gente tem que captar, a gente sabe qual a estratégia de investimento para esses recursos. A gente consegue antecipar a mão de obra. Eu consigo antecipar qual que é o meu quadro ideal hoje de funcionários e quanto que eu vou precisar daqui 2 anos. Quantos sêniors eu preciso na minha equipe e quantos júniors. Quantos desses júniors vão virar sênior daqui 2 anos e qual que vai ser o peso da minha folha. Quanto que a folha deve pesar no teu faturamento, numa área de tecnologia. Né? Isso também é uma referência. Eu não posso extrapolar isso daí. Por quê? Porque senão eu estou perdendo performance. Eu sei que a média do mercado é para baixo de 50%. Se eu tiver em 30%, eu estou performando muito enxuto e talvez eu esteja sucateando meu RH. Né? Então, são indicadores que vão te dando estágios e vão te dando norte para você agir em termos de estratégia e de antecipação. Né? Então, a projeção de futuro e você poder crescer de forma controlada, vamos dizer assim, né? Eu diria que é um dos principais benefícios aí de você ter indicadores claros na tua empresa. Bom, vamos seguir aqui. Perspectiva de investimento em inovações e retorno. Quantos por cento, qual percentual você investe hoje em inovação na sua empresa? Né? Do faturamento, quanto você coloca em inovação? E por que você coloca essa quantia? São perguntas que, assim, muitas empresas não sabem responder. Eu sou uma empresa inovadora, não sei o quê, mas por que você é inovador? Quanto que você investe em inovação todo ano? Qual que é a tua estratégia de inovação? Como é que você vai crescer? Né? Qual é o percentual da sua receita que vem de inovação? Né? São perguntas que você precisa de indicadores e precisa de mensuração para você poder responder. Mas o que é legal? Uma vez que você responda, ela vira motor de crescimento. Então, na TecnoSpeed, vamos dizer assim, eu sei que 30%, em torno de 30% das receitas do faturamento dela vem de produtos inovadores. São produtos que foram lançados ali com menos de 3 ou com menos de 5 anos. Essa é a receita vinda desse tipo de produto. E isso tem benchmark no mercado também. Você vai pegar empresas inovadoras, como por exemplo a 3M, e ele tem o referencial dele lá também. Se eu não me engano, em torno de 35. Aí você consegue se comparar, e você vê a importância do benchmark. Eu sou uma empresa inovadora mesmo? Se comparado a 3M, eu estou mais ou menos ali. Minha receita de inovação é 10%. Cara, então talvez você não seja tão inovador quanto você está pensando. Eu só sei disso se eu me comparo com os outros. Eu não posso me comparar comigo mesmo. Eu posso me comparar comigo mesmo se eu estou numa estratégia de melhoria contínua. Então, eu sei que se eu me comparar com 2015, eu estou muito mais inovador do que eu era. Legal. Mas eu posso dizer que eu sou uma empresa inovadora? Aí eu tenho que sair da minha casa e ir para o mercado e procurar benchmarks para saber se realmente eu sou uma empresa inovadora, né? Números me dizem que eu sou uma empresa inovadora. E por que é bom ser uma empresa inovadora? Porque a tua chance de ser uma empresa mais perene aumenta com inovação. Porque você, principalmente na indústria de tecnologia, né, que defasa muito rápido, se você não está repondo o teu portfólio, ele está envelhecendo, você está sucateando o teu portfólio, ele está perdendo valor. Logo, a tua empresa está desvalorizando.
né? Uma empresa que não inova, ela vai se desvalorizando, ela estagna, ela fica naquele valor de mercado e não cresce mais. Então, assim, um comprador de empresas, quando olha para uma empresa, vê o teu nível de inovação. E se ele for alto, a tua empresa vai valer mais, com certeza. Assim como o nível de recorrência, dando outro spoiler aqui, né? Qual que é o benefício de você estar numa indústria de recorrência? Para quem não sabe o que é recorrência, são aquelas receitas que você tem todo mês, né? Aí, em contraponto às variáveis. Por exemplo, um supermercado não tem receita recorrente. Um supermercado ele tem que vender produto todo dia e virou o mês, ele não tem garantia nenhuma de que ele vai vender de novo. Né? Ele tem que atrair clientes. É bem verdade que ele vai ter cliente entrando todo mês porque faz propaganda, porque o cliente tem o hábito, mas não tem um contrato. Na indústria da recorrência, você tem um contrato com o cliente. Como, por exemplo, a telefonia, né? A telefonia tem contrato com clientes. Então, todo mês você vai pagar. E você não precisa ir atrás de clientes todo mês, a não ser para expandir sua carteira. Isso aí é a indústria da recorrência. E qual que é o principal benefício da indústria da recorrência, no meu ponto de vista? É que ela é mais segura, a receita é mais segura. Né? Então, também, um indicador de recorrência, né, que um comprador ou um investidor vai olhar na tua empresa é quanto da sua receita é recorrente. Na TecnoSpeed, a gente tem 90% da receita vindo de contratos recorrentes. 10% são variáveis. Né? Então, assim, quando o cara vê uma empresa que tem 90% de recorrência, para ele ela vale mais. Pode faturar a mesmíssima coisa. Mas se for 90% recorrente, ela vale mais do que uma que tem 90% de variável. Porque ela é menos arriscada. A pandemia agora mostrou isso, né? Quem vivia de renda variável ficou com renda zero da noite para o dia. Porque não tinha contrato nenhum, de repente fechou a porta e só abria em determinados períodos. Então a receita cai. Quem tem receita recorrente vai ter cancelamento de cara, vai ter, às vezes, renegociação de contrato, sim, mas o impacto é menor. Então, vamos dizer assim, a gente pode concluir que uma empresa na área de recorrência é mais resiliente. Vamos dizer, eu acho que a pandemia até tornou isso muito mais evidente. Eu acho que, assim, ela virou um risco, vamos dizer assim, para quem avalia a empresa. Porque ela pode voltar, a gente pode ter outras pandemias, né? Isso aí eu acho que, dado a análise de vários especialistas, nos próximos 5 anos ter outra pandemia não seria nada extraordinário. E sabendo disso, um cara que vai investir numa empresa vai olhar, cara, quanto a tua indústria, quanto a tua empresa sobrevive bem dentro de uma pandemia? Eu imagino que assim, as empresas da área de recorrência tiveram até uma valorização, porque elas têm um risco menor do que indústrias que dependem exclusivamente de renda variável. Então, acho que isso aí, pelo menos no meu ponto de vista, é um dos grandes benefícios de você estar dentro de uma indústria de recorrência. Bom, mas adicionalmente aqui, eu falei sobre os indicadores de inovação, né, que é a taxa, quanto você investe. A TecnoSpeed investe pelo menos 5%, não necessariamente, tá? Desculpa. Não somente 5%, às vezes a gente investe 7%. Se você estiver numa era mesmo de renovação de portfólio, talvez 10% do faturamento em inovação. Mas a TecnoSpeed tem uma diretriz, tá, de governança que a gente não pode investir menos de 5%. O CEO seria punido se ele investir menos de 5%. Tá? Então, isso é uma cláusula. Porque isso impede o sucateamento do nosso portfólio. E da nossa experiência, a gente sabe que investir com capital próprio ou com captação, essas taxas, é o suficiente para sustentar uma taxa de crescimento de 25% ao ano. Que é o que a gente vem crescendo, tá? Que é o que, vamos dizer assim, é seguro crescer nessa velocidade para nós e para os investidores. Então, são os indicadores que nos norteiam em termos da inovação. E aí você pode medir outras coisas, por exemplo, o ROI da inovação, que eu vejo muita pouca pessoa ter esse indicador claro, né? Para cada R$1 que você põe em inovação, quanto que retorna depois? Né? Eu coloco R$1 na minha máquina de inovação, retorna R$10. Então, essa é a taxa de eficiência da minha inovação. O meu gerente de inovação lá vai perseguir esses números. Quão bem você está inovando? Esse é o indicador que vai te dizer o sucesso do gerente de inovação. Eu te dou R$1, você transforma ele em 10, no período de 3 anos. Basicamente é isso aí.
possibilidade de monitorar indicadores relevantes para o negócio. Eu acho que isso aqui é bastante do que a gente vinha falando, né? Que é você ter o painel do carro ali aceso com os indicadores relevantes. Você vai conseguir responder perguntas, vamos dizer assim, sobre investimento muito facilmente. E você consegue tomar decisão. Acho que isso, a tomada de decisão tua é mais segura. Eu sei o que eu estou fazendo. Entende? Eu vou pegar esse dinheiro aqui, vou pôr aqui porque eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei o que eu posso esperar e eu posso fazer promessas em cima disso. Eu posso fazer promessas para os meus funcionários, posso fazer promessa para os meus credores, para os meus clientes, para os meus fornecedores. Eu consigo prometer com convicção, porque eu sei o que eu estou fazendo. E saber o que eu estou fazendo é responder dessa maneira. Eu coloco R$1 em inovação e volta 10. Certo? Na máquina de aquisição, por exemplo, né? Quanto que retorna o teu investimento em aquisição? É a mesma coisa. Para cada R$1 que eu coloco na TecnoSpeed, na máquina de aquisição, me volta 5. Entende? E isso é um indicador que vocês vão ver, e o Renan deve entrar em detalhe desse tipo de indicador, que é o CAC, a relação CAC-LTV. E você tem benchmark de mercado. Outra pergunta que é fácil de responder quando você fala assim eu estou investindo em marketing o suficiente? Eu invisto por mês R$10.000 em marketing. Tá, isso é bom ou é ruim? Né? É muito ou é pouco? Aí falar, o fulano investe 8, então estou investindo mais que ele. Conversei com um amigo meu, ele está investindo 8. Tudo bem, mas o 8 dele pode ser melhor que os seus 10. Por quê? Porque para cada R$1 que ele põe na máquina de aquisição dele, volta 7. E na tua máquina, para cada volta 3. Então, você está com um carro que está consumindo muito combustível, está muito beberrão. Entendeu? Tá, e isso é ruim para cada volta 3? Tá legal? Como é que eu entendo isso, né? Aí você tem os benchmarks. Novamente, o benchmark é imprescindível aqui. Você tem uma relação de 1:3 em máquina de aquisição, é o mínimo. Daí para baixo você está tendo prejuízo. Então, se a tua máquina não está voltando 3, cara, você tem que corrigir. Porque você está gastando muito combustível para pouco retorno. Se a tua máquina, para cada R$1 que você põe, volta 5, cara, ela está boa. Está performando muito bem em termos de mercado. Rodrigo, para cada R$1 que eu coloco na minha máquina de aquisição, está voltando 7, cara. Cara, você está perdendo dinheiro. Por quê? Isso não, mas quanto mais não é melhor, nem sempre. Porque se você está com para cada volta 7, você, na verdade, está deixando o cliente na mesa. Você está vendendo menos do que você podia. E aí é hora de você aumentar o investimento em marketing. Aí você fala com categoria. Olha, a gente está investindo R$10.000 em marketing e para cada está voltando 7. Mas a gente poderia investir 15. Por quê? Porque no volume de vendas você vai ter um resultado maior. A relação cai, mas o volume aumenta. Então, com categoria eu posso falar, gente, pode pôr mais dinheiro na máquina de marketing que está na hora. Ou se para cada está voltando 3, não põe mais dinheiro em marketing. A gente tem que arrumar alguma coisa no produto, entender por que os clientes estão cancelando, porque eu estou tendo uma taxa de corrosão, certamente, que está aparecendo no meu CAC. Ó. Então, eu consigo fazer esse tipo de leitura, entende? Aí eu sei se eu estou investindo muito em marketing ou estou investindo pouco. Eu vejo que muitos empresários não sabem quanto que tem que investir em marketing. E aí vai no mercado e faz uma análise direta, né? Em geral, se investe 20%. Tá, eu vou investir 20%. Cara, se a sua máquina não está voltando, você está jogando dinheiro fora. Não é porque fulano investe 20% que você tem que investir 20%. Se a máquina dele está boa, está certo em investir 20%. E, em média, o mercado investe 20%. Ok, mas eu então estou abaixo da média. A performance da minha máquina precisa de ajuste, porque eu estou performando abaixo do mercado. Então, não é a hora de investir dinheiro em aquisição. É hora de investir dinheiro no produto, no serviço, nos processos. É aqui que você tem que gastar dinheiro agora. Você vê como isso vai norteando a sua estratégia? E vai te dando convicção do que você está fazendo? Você sabe, cara, eu vou investir aqui porque eu sei que ano que vem, aí eu já posso planejar um orçamento de marketing para 2022, porque a minha máquina vai estar tunada e pronta para receber combustível. Você só faz isso, gente, se você monitora os indicadores relevantes para o seu negócio. Formação de gestores.
Aqui na TecnoSpeed, a gente tem enfrentado muito esse desafio atualmente, que é passar o know-how de gestão no digital, na recorrência, para novos gestores, né? A gente está abrindo novos negócios, então a gente precisa de gente capacitada. E quando você tem esses indicadores claros, é assim, você cria uma espécie de vocabulário dentro da empresa. Você vai treinando o cara naquele alfabeto, né? Naquelas siglas, naquela maneira de entender a coisa, como padrões de projeto para quem gosta de programação. Então, isso facilita a comunicação e a transmissão de conhecimento também. Você chega no carro e explica para o cara, ó, aqui acelera, aqui freia, ó, o combustível, a hora que estiver aqui perto de 1/4, está na hora de você procurar um posto, porque senão você vai ficar na estrada. Se você estiver correndo acima de 120, você vai ter problema, porque você pode levar uma multa. Se você entrar numa curva nessa velocidade, você pode perder o carro. Então, você dá as referências para ele, porque a hora que você sair dali de copiloto, ele vai conseguir fazer essa leitura e guiar esse carro de forma segura, né? E previsível. Você solta ele daqui de Maringá meio-dia, você sabe que por volta de 6 horas ele deve estar por lá. Pode atrasar e chegar umas 7, mas ele não vai chegar meia-noite. Então, isso aumenta a previsibilidade, inclusive de quando você não está olhando. E esse é um princípio que permite a gente trabalhar um valor dentro da empresa que se chama confiança. Eu confio porque eu treinei bem. Eu confio porque os meus indicadores me mostram se as coisas estão indo bem ou não. Por isso que o cara pode trabalhar em home office e eu não preciso ficar monitorando ele, não preciso ficar ali no cangote dele, não preciso ficar vendo a tela dele, o que ele está fazendo. Os indicadores estão me mostrando. Então eu cobro dele o quê? Resultado. Entrega. Resultado aparece no indicador. Entende? O resultado aparece no indicador. Aí eu consigo desdobrar por unidade, eu consigo desdobrar por pessoa, no operacional. Consigo ver os clientes, se eles estão gostando daquele cara ou não estão. Se estão gostando daquele produto ou não estão. Se eles estão esperando muito tempo para ser atendido. Se eles estão insatisfeitos. Por que eles estão cancelando e por que eles estão comprando. Isso me dá confiança, entende? Eu consigo confiar nos meus funcionários e por eu ser transparente com eles, mostrando esses indicadores, porque também é outra coisa, gente, não adianta você ter todos esses indicadores num painel bonito só para você. Esconder dos funcionários isso. Ah, essa informação aqui eu não posso mostrar, porque, cara, tá, pode até ter uma informação ou outra que você tenha que mostrar para algum nível, né, de gestão, só para os gerentes, tudo bem. Porque o nível de baixo pode não saber interpretar direito. Isso eu entendo. Mas quanto mais informação você der para os seus funcionários, mais autonomia eles vão ter. E mais confiança na tua liderança eles também vão ter. Então, acho que em termos da gestão, a transparência, né, e os indicadores também vão dando segurança para os funcionários. Olha, o meu líder, ele sabe o que ele está fazendo. O meu líder, ele toma decisões que não são de improviso. Ele tá usando aqui lógica. Isso aqui é racional. Ele tem clareza do que a gente está fazendo e para onde a gente vai. Então, eu consigo fazer promessas para os meus funcionários. Entende? Você só consegue fazer isso com indicador. Você pode fazer isso no feeling também, mas aí você pode decepcionar as pessoas frequentemente. Com indicadores, você vai entregar, vamos dizer assim, mais vezes e vai dar mais confiança para a empresa e para os clientes. Parâmetro de comparação com empresas do segmento de startup, cara, isso daqui é fundamental. E assim é interessante porque, gente, benchmark da área de tecnologia no Brasil são muito poucos. Fora do Brasil você vê isso com mais frequência, mas é ruim você se comparar com uma empresa americana, por exemplo. Ah, você pega o NPS de uma empresa americana de software, é 50. Aí eu vou ver o meu está em torno de 30. Pô, mas então eu estou mal? Cara, você está falando de uma empresa americana que vive numa outra cultura, num outro país, com outras, vamos dizer assim, regras tributárias e, enfim, de relacionamento, com outro código de defesa do consumidor. Não é razoável você se comparar com uma empresa daí. Aí você vem para o Brasil e procura um indicador nacional, um benchmark nacional, você não acha. E mesmo que eu me comparar com uma empresa de São Paulo, não é tão bacana quanto eu me comparar com uma empresa do Paraná. Daí a relevância desse projeto. É você ter dados que, vamos dizer assim, fazem sentido para você. São da sua realidade. Né? Então, é fantástica essa iniciativa. É uma iniciativa que
a gente já participou no passado e que deu muito norte para a gente, deu muita segurança. Pô, meu, eu estou fazendo isso daqui, eu não estou fazendo, não estou louco, não estou fazendo cagada, com o perdão da palavra. Por quê? Porque na média o mercado está operando assim mesmo. Então te dá segurança. E isso favorece toda a comunidade. Né? Porque uma vez que a gente compartilha esse tipo de dado, a gente está se ajudando. E é diferente aí de empresas que estão em outros locais que não têm esse tipo de informação. Isso é informação estratégica. Isso é informação que aumenta a competitividade de um setor, de uma comunidade, de uma região. Né? Esse compartilhar, ele não compromete a tua estratégia, ele potencializa a tua estratégia. Então, e a gente vivendo num país que tem tão pouco número desse tipo, dessa qualidade, cara, isso vira um fator competitivo muito bacana mesmo. É por isso que a TecnoSpeed está participando desse projeto, porque primeiro, a gente precisa compartilhar conhecimento, porque isso é parte da nossa estratégia. Segundo, isso fortalece a TecnoSpeed e fortalece o setor de desenvolvimento. E o nosso propósito maior é esse, né? Fazer mais software com menos esforço, é fortalecer o desenvolvedor de software nacional. E isso está totalmente alinhado com o nosso propósito. Bom, aqui eu já falei bastante disso aqui, né, do porquê que a gente pegou os indicadores, os principais desafios, quanto tempo levou. É assim, primeiro a gente precisava se organizar, né? Eu expliquei porque a gente vem da área de computação e a gente estava se sentindo o piloto, não éramos o piloto do carro, a gente estava de passageiro dentro da nossa própria empresa. Essa não é uma sensação bacana, né? Você tem uma sensação de não estar no controle. Eu acho que isso foi o que motivou. Os principais desafios, eu vou falar do principal desafio, e que tem a ver com o segundo, com o terceiro, que é quanto tempo levou. A gente começou lá em 2009, por aí atrás de indicadores. E eu vou te dizer que a gente só foi ter indicadores mesmo, assim, pô, agora a gente chegou numa coleção de indicadores que vai variar pouco para frente, em 2015, por aí. Teve muito tentativa e erro. A gente não tinha a literatura que tem hoje, né? Então, para escolher quais indicadores realmente fazem sentido para o negócio, a gente foi buscar um monte de coisa, indústria errada, benchmark errado, enfim, foi bem complicado. Acho que esse foi o principal desafio. Saber quais medidores eu coloco no painel do meu carro. Porque você pode muito bem pegar um painel do carro e pôr um medidor de moto, ou pôr um medidor ali de avião. Faz sentido você pôr um altímetro num carro? Não faz sentido, né? Mas ele é um meio de transporte, às vezes você acha que tem a ver. É a mesma coisa aqui, você colocar um indicador de varejo numa empresa de software. E a gente fez isso. Enfim, a gente chegou a fazer isso. A gente aprendeu bastante coisa sobre o varejo também, mas também entendemos que aquilo não era para o nosso mercado, né? Isso tomou tempo. O que me faz também apontar um outro benefício de vocês participarem do programa como esse. Vocês vão encurtar esse caminho. Vocês não vão errar como a TecnoSpeed errou, por exemplo. Né? Com o apoio do Sebrae, com o apoio até da comunidade aqui, dos envolvidos, vocês vão pegar um atalho, vamos dizer assim, né? E vão passar direto ali para o ponto de coleta de resultados. Então, a gente começou a ir atrás de indicadores porque a gente não queria ser passageiro da nossa empresa, a gente queria estar no volante, a gente queria eliminar a folga do volante. A hora que eu virar para a direita, eu quero que a empresa vire para a direita. E não que eu tenha que ficar dando 2 voltas no volante. Então, ela reage daqui 3 meses. Né? Então, isso te dá vantagem competitiva. O principal desafio foi saber quais indicadores e como analisar esses indicadores também, como relacionar isso com estratégia, né? Como mudar a estratégia com base nos dados e não no feeling. E a gente levou aí pelo menos uns 6 anos para chegar num nível que cara, agora eu estou no comando mesmo e a minha estratégia realmente é pautada em números. Acho que isso aí é o que acontece hoje. E atualmente? Bom, eu acho que assim, o desafio na atualidade, agora que a gente já tem vários indicadores, é o fato assim, que a estratégia da TecnoSpeed agora é crescer inovando. E isso implica na gente ter várias unidades de negócio dentro do grupo. Atualmente a gente está com 6, acho que 7 agora, unidades rodando dentro da TecnoSpeed, que são, na verdade, 7 empresas, vamos ver, 6 ou 7 empresas. Né? Cada uma tem seu gerente, cada uma tem sua missão, visão, o seu objetivo, que estão alinhados com o do grupo. Mas qual que é a vantagem de você ser um grupo?
né? Qual que é a vantagem competitiva que você tem quando você é um grupo? É o fato de que você pode, vamos dizer assim, os gerentes conversam e trocam ideias, assim, compartilhando ações e estratégias que deram certo. E o vocabulário que eles usam é indicador. Então a gente tem um painel que consolida a performance de todas as unidades. E ele pode ver em relação a outra se ele está performando bem. Fala, cara, eu estou muito abaixo. Aí o outro RN, o gerente fala, cara, você está abaixo, mas há 3 anos atrás, olha como é que eu estava igual a você. Então você não está abaixo, você está no caminho certo, você está na velocidade certa. Daqui 3 anos, mais ou menos, você vai estar assim. Então, isso dá vantagem competitiva, entende? Essa troca dentro de uma empresa que tem várias unidades e várias realidades trabalhando ao mesmo tempo é muito rica. É diferente de quando tem uma empresa só, né? Vamos dizer assim. A gente também tem a vantagem de poder compartilhar recursos, é bem verdade, e até funcionários às vezes, né? O cara, eu perdi aqui um Scrum Master. Cara, eu tenho 2 Scrum Master formados aqui na minha equipe e um deles eu posso ceder para você. Então a gente acaba jogando para lá. Mas os indicadores são centrais porque o vocabulário de troca, eu posso ceder esse cara aqui agora? Sim, eu tenho que olhar indicador para isso. Ou eu tenho que preparar um cara para disponibilizar para uma outra unidade daqui 6 meses. Indicador que vai te dizer isso também. Então, o vocabulário que a gente constrói é com base em indicadores. E o principal desafio agora é fazer realmente o nosso arranjo de grupo se transformar em vantagem competitiva. Eu acho que hoje eu sou diretor de operações. Então, eu coordeno todos os gerentes de unidade, né? Eles respondem para mim. E a nossa conversa é puro indicador. Puro indicador. Então, isso me ajuda a confiar neles e também ajuda eu a poder ajudar eles, né? Eu sei diagnosticar e falar, olha, ô João, teu problema está aqui, ó, você tem que ter mais atenção em retenção. Aí vamos chamar o pessoal da retenção para dar um banho de loja na tua unidade que você está precisando, né? Então, a gente acaba construindo vantagem competitiva por ter esse vocabulário comum aí entre os gerentes, né? E, além disso, tem o benchmarking de métricas que eu estava falando. Bom, o principal benefício, eu dei spoiler para vocês à tarde, eu acho que realmente é a previsibilidade. É você parar de agir no feeling e agir com confiança, agir com certeza, agir com convicção, né? A recorrência, ela também vai te dar até um valuation maior do mercado, como eu falei anteriormente. Então, assim, são uma série de vantagens. Mas eu acho que o principal benefício de você ter uma cultura de dados realmente é você ter previsibilidade, né? Você ter mais segurança para navegar dentro de uma crise, de uma pandemia. E você ter também a segurança de pegar empréstimo porque você vai crescer. Eu não vejo como você vai ter uma empresa que cresce pelo menos 20% ao ano, né? Esse é a zona de corte de scale-up, né? A Endeavor chama scale-up empresas que crescem pelo menos 20% ao ano. Isso também é um benchmark. Se a tua empresa está crescendo abaixo de 20%, ela não é uma scale-up. Então, você está numa fase diferente, vamos dizer assim. E eu não vejo como você vai se tornar uma scale-up se você não tiver os teus números, né? Eu gosto de uma frase que diz assim, número é rei, né? Quando você briga com os números, frequentemente você perde, né? E quando você não tem seus números, você, na verdade, está improvisando, você está indo no feeling, para não dizer que você está um tanto perdido. Então, se você não tem seus números, vai atrás deles, porque com certeza você vai colher resultados, vai colher benefícios em crescimento, em engajamento da sua equipe, em competitividade. Pessoal, adicionalmente eu queria deixar aqui que a TecnoSpeed ela vai fornecer uma plataforma, tá, dentro desse projeto, que vai fazer o quê? Vai servir para vocês analisarem indicadores, para vocês abastecerem com indicadores e para vocês também construírem o benchmark, né? Que é uma ideia de como está a realidade das empresas de software na nossa região. Para vocês poderem se comparar e até criar um vocabulário para vocês trocarem ideia, para vocês conversarem
e trocarem estratégias, inclusive, o que deu certo para mim, o que não deu certo. Né? Então, acho que vai ser uma experiência bem bacana, muito rica, de aumento da competitividade do setor no Paraná. Tá? Gostaria, mais uma vez, de parabenizar o Sebrae por estar retomando essa iniciativa que foi tão importante no passado para a gente. E vou dizer que dá um orgulho danado poder fazer parte aí dessa iniciativa. Esse era meu recado para vocês, gente. Eu devolvo agora a palavra para o Nicolas. Obrigadão. Muito bom, Rodrigo. Excelente, cara. Que visão. Será para ter uma visão geral aí, né, do como se preparar para indicadores, está dado o recado, né? Com certeza um pouquinho de história, um pouquinho de quem faz na prática e certamente foi uma boa inspiração aí para todos os empresários que estão aqui. Pessoal, temos minutos aí, temos tempo para perguntas, tá? Então, quem quiser aproveitar agora, bater um papo aqui com o Rodrigo, pode abrir seus microfones aí, podem fazer pergunta, podem mandar aqui no chat também. Eu vou estar à disposição. Agora é hora de poder falar diretamente com o Rodrigo. Então, vamos lá. Quem tiver dúvidas aí sobre indicadores, já pode mandar aqui no chat, eu tenho, que eu já transfiro a palavra para você, ou pode abrir o microfone, dar um bom dia aí e já pode mandar pergunta, viu? Fiquem super à vontade. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Opa, vai lá, Oswaldo. Tudo bom? Bom dia. Parabéns aí pela apresentação. Rodrigo, eu gostaria que você falasse de algumas decisões que você toma baseado nos indicadores que você colhe da empresa lá. Assim, no processo de decisão, como é que lá no dia a dia, na prática, você toma decisão baseado nesses indicadores? Aí, em comparação com um processo de tomada de decisão que muitas vezes é no achômetro. Como é que você faz isso na prática? Legal a pergunta. Mas, assim, Oswaldo, são tantas decisões e tantos indicadores, né? Eu vou tentar ser sucinto, pegar talvez um que seja interessante, que vocês vão ver aqui no workshop. Eu acredito que amanhã o Renan, no segundo encontro, dia 20/7, terça-feira, às 9h, vai falar sobre isso. Por exemplo, quanto vale um cliente para você? Né? Quanto vale um cliente para você? É um indicador que tem tudo a ver com recorrência e ele é difícil de ver para o leigo, porque ele não é igual no varejo. Por exemplo, eu vou ali numa concessionária e compro um carro por R$100 mil. Eu comprei esse carro por R$100 mil e a chance de eu comprar lá de novo é pequena. Então, é fácil deduzir que um cliente para uma concessionária desse tipo de carro vai valer em torno de R$100 mil. Com as revisões ali, talvez uns R$120 mil. Esse é o valor do cliente, não é muito difícil calcular. Agora, se eu vendo um software que eu cobro R$100 por mês, quanto vale esse cliente para mim? Não é tão óbvio essa conta, não? Não é tão óbvio. Então, assim, por exemplo, o indicador de tempo de vida do cliente, ele é super norteador para uma série de decisões. Você pode ter um cliente que te paga R$100 e que vale, no final das contas, R$3.600 para você. E você pode ter um cliente no mesmo produto que paga os mesmos R$100 e vale menos R$400 para você. Entende? Então, quando eu pego os meus indicadores e vejo lá, esse cliente vale menos 400, esse vale 3.600, eu consigo segmentar e analisar por que esse cara está valendo menos 400. Porque ele recebeu uma pesquisa de satisfação e respondeu com nota 0. Então, esse cara vale menos para mim. Por que ele vale menos? Porque ele vai falar mal da minha empresa. E quando ele fala mal da minha empresa, ele tira a receita nova. Então, não é só o fato dele falar mal, é o impacto dele falar mal. Perfeito. E aí eu tenho que analisar esse cara para ver se ele vai cancelar ou não, qual que é o motivo pelo qual ele está insatisfeito, para eu melhorar, vamos dizer assim, o meu onboarding, para eu melhorar o meu suporte técnico, para eu melhorar meu produto, ou simplesmente ligar e conversar para ele. Às vezes ele só quer conversar. Ou às vezes até demitir o próprio cliente, né? Empresas, aquele cliente que tradicionalmente me dá prejuízo, mas eu não sei que ele me dá prejuízo, eu sei que ele me incomoda bastante, mas ele me dá prejuízo, aí eu tenho números na mão, né? Exato, um indicador que é muito relacionado com isso é o COS, né? O custo para servir. Olha que legal.
E frequentemente você acha, na TecnoSpeed a gente tem alguns clientes que dão prejuízo. Eles estão no radar do diretor de experiência. Por que eles estão dando prejuízo? Né? Aí ele vai lá investigar para ver se não tem que demitir esse cliente. Mas a gente costuma não demitir, não. A gente acaba chegando num acordo para reverter a situação. Porque a relação cliente-fornecedor ela tem que ser positiva para os dois lados. Né? Perfeito. Na hora que ela não deixa de ser, aí realmente a gente tem um problema. Só que aí você tem números também para mostrar para o teu cliente que para você a conta não está fechando. Então você tem argumento, né? Até para negociação. Excelente. Valeu, muito obrigado. Muito bom, tá aberto o microfone aí, pessoal. Vamos lá. Alguém mais quer aproveitar? E temos gente conectando ainda. Alguma dúvida? Mandem suas perguntas aí. Agora é o momento, hein? Rodrigo, Opa! eu queria aproveitar aqui para fazer uma Carlos. Vai lá, Carlos. Oi, rapidinho. Carlos. Eu sou de uma empresa de serviços, né? E a gente tem aqui, acabou implantando a cultura do home office também. E você até comentou aí no meio da apresentação o quanto os indicadores eles auxiliam, né, nesse aspecto de você não precisar se preocupar com o que a pessoa está fazendo lá e olhar somente para os resultados. Você consegue compartilhar um exemplo, aprofundar um pouquinho mais? Eu sei que os indicadores a gente vai falar em encontros seguintes, mas um indicador que eu poderia trabalhar em relação a isso? Depende de que função você está controlando, né? Cada função vai ter um resultado diferente, né? Então, você ter o mapeamento das funções e o desdobramento dos indicadores é importante. Por exemplo, você vai ter o que a gente chama de indicadores de saúde da empresa, que eles são macros, são mais estratégicos. Satisfação do cliente, por exemplo, o NPS é uma medida de satisfação do cliente. Se você vê que a sua satisfação está caindo, aí você vai ter que desdobrar. Tá, mas qual unidade está derrubando? Sabe? Olha, a unidade X está derrubando. Está dentro da unidade X, qual funcionário está envolvido com o cliente que está insatisfeito? É esse funcionário aqui. Bom, nesse momento, então, eu tenho que dar uma olhada nos atendimentos dele para ver o que tem acontecido. Aí o nosso coordenador de experiência vai lá, vai pegar, olha, fulano, esse atendimento aqui, você fez isso, isso e isso, está em desacordo com a diretriz da empresa, você precisa corrigir assim, assim, assado. Então, assim, eu não preciso ficar monitorando cada atendimento de todos os funcionários. Eu preciso, a hora que eu vejo o reflexo no indicador, estabelecer a relação entre eles, o desdobramento, e agir. Entende? Mas eu ajo em cima do resultado, seja positivo ou seja negativo. Entende? Então, você vai ter isso para atendimento, você vai ter isso para desenvolvimento, você tem isso para o gerente, né? Você olha, ó, o resultado, você está aumentando o seu faturamento, mas o teu resultado está caindo. O que está acontecendo aqui? Entende? Então, eu não preciso estar no dia a dia todo do gerente olhando. Agora, eu olho o resultado dele mês a mês. E ali aparece. Então, depende muito da função, viu, Carlos? Mas para você conseguir ter esse tipo de reação, você tem que ter os indicadores certos e desdobrados. Aí aparece no teu painel. Aí lá você fica sem aquela folga no volante, entende? E aí, quando estiver acabando só a gasolina, ela vai acender no teu painel. Você, pô, agora eu tenho que abastecer. Durante o curso, eles vão mostrar esses indicadores e como você faz as relações, análise crítica deles também, tá? Eu acho que aí eles vão responder bem melhor do que eu a tua pergunta. Obrigado. Perfeito. Perfeito, Rodrigo. Obrigado pela apresentação. Hein? Valeu. Muito bom, muito bom. Rodrigo, chegamos aí no nosso horário também. Me diga uma coisa, para o pessoal que quiser conhecer um pouco mais, aí, quem ainda não conhece TecnoSpeed, que quiser conhecer, como pode conhecer, que quiser se conectar com você também, o que você recomenda? Legal. Bom, deixa eu deixar aqui 2 links para vocês. O primeiro, eu vou deixar aqui o meu e-mail. Se vocês tiverem perguntas aí e quiserem que eu responda, pode me acionar nesse e-mail aí, que eu vou responder vocês. E a TecnoSpeed tem como missão fortalecer o desenvolvedor de software. Para isso, a gente criou uma comunidade que se chama a Casa do Desenvolvedor. Lá você pode fazer seu cadastro e trocar ideias com desenvolvedores e donos de software house do Brasil inteiro, entende? Então, é um ambiente bem bacana para troca de experiências. Se vocês quiserem me chamar lá também, eu sou usuário ativo. E a gente tem até um grupo lá que é de gestão mesmo, tá? Eu vou até pôr o link aqui, que é o nosso fórum de gestão.
A gente pode falar sobre diversos assuntos lá, até de indicadores, tá? Fica aí, então, os meus contatos e a comunidade para a gente poder trocar uma ideia, tá bom, gente? Obrigado pela oportunidade, Lucas, Sebrae, Oswaldo. Um ótimo workshop para vocês, um ótimo curso para vocês. Sucesso e estamos juntos aí. Valeu. Legal, Rodrigo, muito bom. Pessoal, se prepare então, terça-feira que vem, mesmo horário, 9 horas, a gente se encontra e a gente se encontra aqui para vocês entenderem então quais são os principais indicadores de performance, como medir eles, conteúdo super importante e riquíssimo para depois a gente partir para o lançamento lá na plataforma. Vocês vão gostar bastante. É só o início da nossa jornada TIC Performance. Valeu, Rodrigo, valeu o Timácio da TecnoSpeed, meus colegas do Sebrae. E a gente se encontra terça-feira que vem, 9 horas. Um grande abraço, até mais. Valeu, gente. Tchau, tchau, gente.